Beleza, gente? Boa tarde. Continuação do outro vídeo. Tá? Esse aqui é um exemplo fictício de como você ajusta um formato de uma caixa para sua necessidade. Vamos pelo exemplo fictício. Tem esse alto-falante aqui. Ele é um 4 polegadas aproximadamente, ou 4 polegadas e meia. Tá? O volume que ele precisa, nesse exemplo fictício, seria em torno de aproximadamente 5 litros interno para o gabinete. Só que no meu exemplo aqui eu tenho uma limitação física de área de frente, ou seja, eu preciso fazer uma caixa que pelo menos a frente dela tenha de altura ou comprimento, depende do ponto de vista. Vamos lá, que aqui a altura dela eu preciso que ela tenha no máximo até 16 centímetros de altura. O comprimento dela aqui, no máximo eu tenho lá a área que eu quero instalar essa caixa, é o buraco que eu tenho no nicho ali da minha estante, só vai caber uma caixa com essa dimensão máxima, que é 16 centímetros de altura e 23 centímetros de largura. Só que a profundidade não tem problema. A minha estante ela tem até 50 centímetros de profundidade. Só que eu tenho essa limitação física aqui de área de frente, que é o máximo que eu consigo fazer a caixa, ela com altura de 16 centímetros e largura de 23 centímetros. Só que profundidade não teria problema. Eu tenho até 50 centímetros disponível para essa aplicação. Só que sendo que o alto-falante em questão, esse modelo aqui, ele precisa de uma caixa de 5 litros interno, tá? Aí como é que eu faço para achar o formato dela, a profundidade dela até dar 5 litros? Vamos começar do princípio, fora as dimensões que já está pré-determinada por conta da limitação física que eu tenho nesse meu projeto. Vou fazer aqui o desenho, fazer o desenhozinho aqui, ó, simulando, tá passando aqui pela inscrição dos 16 centímetros. Isso aqui está fazendo a simulação da espessura da madeira. Nesse projeto aqui, para facilitar a conta e o entendimento dos meus clientes e amigos do YouTube, a espessura da madeira tem 15 centímetros de diâmetro. Então vamos lá. Se a altura tem o total, que eu posso utilizar a caixa, é 16 centímetros total de diâmetro, menos 3 centímetros de madeira, que é 15 milímetros em cima e 15 milímetros embaixo, ou seja, a minha área útil interna nessa seção aqui, de 16 centímetros, vai cair para 13 centímetros interno. Tá? Aqui a minha área total, que é de 23 centímetros, que é a minha limitação de espaço físico que eu tenho lá nesse meu projeto, é 23 centímetros, menos a espessura da madeira, que é 3 centímetros, eu vou ter aqui uma área útil interna, 20 centímetros. Então já descobri 2 seções internas da minha caixa líquida, descontando a espessura da madeira. Falta achar agora a profundidade necessária para me obter os 5 litros que eu preciso para fazer essa caixa funcionar para esse alto-falante. Como é que eu vou fazer isso agora? É bem simples. Vou pegar ali essas 2 seções que eu já achei, tá? Que é 13 centímetros com 20 centímetros líquido. Deixa eu colocar aqui, né? Escrever, ó. 13 vezes 20 igual, deixa eu usar a calculadora aqui do PC, não está aparecendo, mas vou fazer a conta aqui, vocês podem acompanhar e fazer também no celular, na calculadora. Vamos lá, 13 vezes 20, ela deu 260, que é a multiplicação de 13 vezes 20. Vamos guardar essa medida aqui, ó, 260. Como eu não sei a profundidade que eu preciso para mim obter os 5 litros, vamos partir de uma hipótese média. Vamos lá. Vou partir do princípio que a minha profundidade inicial, para me calcular e achar os 5 litros, seria que a profundidade inicial interna é de 15 centímetros. Tá? Vou colocar aqui também profundidade de 16 centímetros e vamos ver o que vai dar. Aí lá, 260, que é a multiplicação de 13 vezes 20, tá? 260 vezes 15 centímetros. É a minha profundidade estimada para mim começar a desenvolver o gabinete, para me ajustar esse formato que eu preciso para a necessidade do alto-falante.
Vamos lá, deu 3 litros e 900 ml. Vamos anotar aqui, ó. 3 litros e 900 ml. Então ainda falta bastante para me chegar em 5 litros. Só que como eu não sei como vai andar essa multiplicação a cada centímetro que eu vou adicionando na profundidade, vamos lá simular de novo com 16 centímetros agora. 260 vezes 16 centímetros de profundidade, já melhorou. Estou tendo ali 4 litros, 160 ml, mas ainda está longe do que eu preciso. Vamos simular aqui agora com 17 centímetros de profundidade. Vamos lá, 260 vezes 17 centímetros de profundidade, deu 4 litros, 420 ml. Vou colocar aqui, ó, 4 litros, 420 ml, ainda não chegou. Vamos colocar aqui 18 centímetros. Tá? Lembrando, é uma forma didática para explicar para leigo como é que você faz um ajuste básico, bem simples, na mão mesmo, e usando uma simples calculadora. É claro que você pode pular essa quantidade de centímetros, não precisa ser de centímetros em centímetros. Eu só estou fazendo dessa forma os amigos a entender como é fácil de fazer e pode ser progressivo também, entendeu? Vamos fazer a conta agora com 18 centímetros. Vamos lá, 260 vezes 18 centímetros, lembrando que isso é a profundidade interna da caixa. Já melhorou ali. Vou ter 4 litros, 680 ml. Está quase chegando lá. Mas ainda não está o ideal para esse alto-falante que precisa de 5 litros interno. Vou colocar aqui, ó, 19 centímetros de profundidade agora. Vamos voltar lá a continha lá. Lembrando que esse cálculo aqui, ó, 260 vezes 19 centímetros de profundidade. Ó, chegou bem perto. 4 litros, 940 ml, mas ainda não está o ideal para esse alto-falante. Eu estou querendo fazer uma caixa que tenha 5 litros de volume interno. Vou pegar aqui a profundidade que eu preciso, botar aqui 20 cm, que é 20 centímetros. Vamos lá fazer a conta novamente. 60 vezes 20 centímetros de profundidade, está me dando 5 litros e 200 ml. Bom, já passou 200 ml. Como é um falante pequeno, não pode ter uma margem tão grande de erro. Bom, se 19 ficou menos e 20 ficou muito, vamos colocar aqui 19 centímetros e meio, 19,5 de profundidade. Vamos lá, 260 vezes 19,5 centímetros de profundidade, vou ter 5 litros e 70 ml. Olha só como que já está bem próximo. Se você quiser ajustar mais ainda, ficar bem mais exato, vamos pegar aqui, profundidade, vamos simular aqui com 19 centímetros e 2 milímetros de profundidade. Vamos ver quanto que vai dar isso na conta aqui. Ó. 19 vezes 19 vezes 19,2 vezes 19,2 deu 4 litros 992 ml. Ainda não foi. É claro que eu estou fazendo para ficar bem exato, mas não precisa ser tão exato assim. Sempre uma margenzinha de erro é aceitável, tá? Mas, para vídeo de verificação, vamos botar aqui 19 centímetros e 3 milímetros de profundidade. 60 vezes 19,3, olha lá, deu 5 litros e 18 ml. Olha só como ficou já mais fácil aqui de fazer o ajuste da caixa. Partindo do princípio, a minha limitação física nesse projeto lá, ou na minha estante que eu estou tendo aqui fictícia, era que a caixa no máximo podia ter 16 centímetros total de altura, 23 centímetros total de largura, só que a minha profundidade, eu tinha uma boa margem para profundidade, eu poderia fazer a caixa com até 50 centímetros de profundidade. Aí o que eu fui fazendo? Fui adicionando centímetro em centímetro, partindo de um pré-definição ali, de uma pré-profundidade já que eu estabeleci aqui. Você pode estabelecer qualquer pré-profundidade. Tá? Eu comecei com 15 centímetros. Vocês podem ver que com 15 centímetros deu 3 litros e 900 ml, não foi o suficiente. E no final aqui, para ficar bem próximo do que eu preciso, deu 19 litros e 19 centímetros e 3 milímetros de profundidade. Ou seja,
A minha profundidade total agora, somando, seria 19,3 milímetros mais 3 centímetros de profundidade de madeira, que seria os MDF ali, o compensado da parte da tauba da frente como da parte da tauba de trás. Ou seja, a minha profundidade total da caixa, vamos lá fazendo a calculadora, 19,3 milímetros mais 3 centímetros de profundidade. A minha profundidade total desse gabinete vai ficar com 22,3 milímetros de profundidade, utilizando um MDF de 15 milímetros. Ou seja, o tamanho total da minha caixa vai ser 16 centímetros vezes 23 centímetros vezes 22,3 milímetros, para mim ter um volume interno de bem próximo de 5 litros, que seria ou será o volume correto de utilização desse alto-falante para ele funcionar corretamente, sendo que eu parti do princípio que eu tinha alguma limitação física e de espaço já com espaço pré-determinado, e eu tinha um espaço ali, uma dessas dimensões que eu poderia alterar à vontade, que eu tinha uma margem boa de profundidade ali para não afetar o meu projeto. Ou seja, resumindo, toda vez que você vai dimensionar uma caixa, sempre tem algum tipo de limitação. Por isso que lá nos meus projetos, eu lá um exemplo, nesse caso aqui, o falante lá está com volume sugerido de 5 litros interno. Ele vai ter sempre os mesmos 5 litros internos, independente se a caixa tem, o MDF for 12 milímetros, se for 15, se for 18, você vai ter que redimensionar o gabinete que existe ali na medida, de acordo com a tua necessidade. Vamos supor que na sua estante aí você não tem um formato totalmente diferente. Em vez de ser 16 centímetros de tamanho ali de altura, tenha 25 aqui. Vamos supor que seja 25 aqui. E para cá, 25 na altura, e vamos supor que você tenha, botar lá, 30 centímetros na largura. O princípio vai ser a mesma coisa. Você vai descontar o espaço ocupado pela madeira que você vai utilizar, e ambas essas medidas, você vai ter um novo número, e através desse número, sendo que você tem uma limitação já do alto-falante que é 5 litros, você vai colocar ali uma profundidade e fazendo a multiplicação até conseguir o volume interno correto que você precisa para o alto-falante. Assim você vai sempre fazer um gabinete de acordo com a tua necessidade, com a tua aplicação, com o formato que você pode fazer disponível para o seu projeto, mantendo o princípio básico do volume correto de funcionamento do alto-falante, que nesse exemplo aqui foi 5 litros, tá? Beleza? De repente faça mais algum outro vídeo. Show!